Não sei como é que vai ser daqui para frente, mas vamos caminhando, queridos. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre deixar Deus moldar as nossas vidas. Muitas vezes nós nos travamos e pensamos que Deus está longe, que nos abandonou, pois a luta é imensa e a dor parece nunca passar. E oramos, mas parece que Deus não nos ouve e a resposta nunca vem, e nós nos sentimos só. E pois por mais que contamos a alguém a nossa situação, o problema parece não haver uma solução. Queridos, mas eu quero dizer para você ainda que, por maior que seja a luta, Deus, Ele é contigo. Por mais que você olhe e fale assim, não está dando mais, as coisas não estão dando certo, mas Deus, Ele é contigo. E talvez tudo que você esteja passando, tudo que você ainda vai passar, é porque Deus quer te usar nessas áreas. Deus, primeiro Ele nos coloca, nos molda, coloca nós no forno, igual um vaso, passando pela mão do oleiro. Ele nos amassa, nos molda, coloca nós no forno, para que nós crie resistência, e dali para frente, para nós começar a ser cheios do Espírito Santo, para começar a tocar pessoas. Olha o que Isaías 43, do 1 ao 5 nos fala. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não será afogado. Quando passar pelo fogo, não se queimará. Mas as chamas não lhe farão mal. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador, dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Os outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste ao oeste. Queridos, Deus, Ele nunca nos desampara, e Ele nunca vai nos desamparar. Queridos, tenha isso dentro do nosso coração, assim, uma certeza que talvez Deus, Ele, que nem Ele fala ali, que Ele deu no versículo 3, Ele deu Etiópia e Sebá. E isso para mim me conforta em falar assim, cara, Deus, Ele troca as coisas materiais para estar comigo, para ter o meu coração. E nós muitas vezes fazemos o que, queridos? Nós trocamos as coisas materiais para não estar com Deus. Nós colocamos as coisas materiais na frente para não estar com Deus. Ali o versículo é claro, Ele não deu as cidades em troca de estar com o povo. Sim ou não? E às vezes nós queremos conquistar cidades e deixamos Deus de lado. Deixamos as coisas que Deus tem para nós e começamos a deixar as coisas do mundo governar a nossa vida. E Deus, Ele nunca desampara um servo dele. Muitas das vezes acontece ao contrário, nós que nos deixamos levar por paixões desse mundo e nos afastamos de Deus. Quem aqui já se afastou de Deus por paixões do mundo? Levanta a mão aí que você não é santinho. Eu também já fiz isso, muitas vezes. Muitas vezes, queridos, de Deus falar comigo, às vezes confirmar algo na minha vida e eu trocar por coisas do mundo. E aí depois lá na frente eu olhar e falar, nossa, mas Deus não está falando comigo. Deus não faz as coisas que eu tenho orado. Como que Deus vai fazer? Ele não vai fazer. Por quê? Porque eu troquei Ele. Olha tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele faz por nós, e nós acabamos sempre trocando Ele por algo. Sempre. Deus nos chama. Quero que você levante às 5 horas da manhã para orar.
Já aconteceu com alguém aqui dentro? Sim. Você vai levantar às 5 horas da manhã para orar. E aí está lá um frio de mais ou menos -1. E você vai falar: mas aqui embaixo das minhas cobertas está tão bom. Você tem certeza, Deus, que eu preciso levantar para orar? Sendo que aqui embaixo está tão bom. Eu estou trocando quem me aquece o ano inteiro por um objeto que me aquece somente no frio. Nós trocamos as coisas do mundo para estar com do que está com Deus. E Ele quer nos moldar. Mas, queridos, para Ele nos moldar, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Como o Tiago já falou, como a gente já falou, a gente precisa abrir mão e falar: ei, Senhor, eis-me aqui. Aonde o Senhor quer chegar? Eu preciso ainda chegar num povo lá longe que não me conhece, que precisa ser apresentado o Evangelho para esse povo. Quem aqui iria? Vamos dar um exemplo assim, ó. A gente está aqui dentro, tudo certo, tranquilo. Deus tem trabalhado na tua vida? Sim ou não? Na minha tem trabalhado bastante, queridos. Mesma coisa lá que o olheiro, amassa o barro, coloca na plataforma, começa a rodar, e vai criando formato, E o que acontece? Vamos falar assim, ó, a gente vai ter que evangelizar um povo lá no... Como que é o nome aqui, para baixo da boiada ali? No cercado. Vamos dizer no cercado. Vamos ter que evangelizar um povo lá no cercado. Como que é aquelas estradas para lá? São horríveis, não são? As estradas lá. Então a gente vai precisar ir lá. Só que a gente vai ter que sair aqui a pé e ir para lá. Evangelizar o povo lá. Quantos vão? Nós aqui, que estamos aqui. Quantos de nós vamos para lá? Queridos, sinceridade. Eu acho que nem eu não iria. Sinceridade, queridos. Mas Deus nos chama, não nos chama? Tem gente precisando ou não? Deus, Ele quer chegar nos 4 cantos ou não? E Ele precisa de quem? E Ele habita em quem? E por que nós não ir então? E por que nós não fazermos a vontade do Senhor? Isaías 59, do 1 e 2, queridos. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, Ele se afastou e já não os ouvirá. Então, queridos, não adianta nós começarmos a colocar a culpa em Deus. Toda vez que eu oro e peço alguma coisa e não acontece, eu coloco a culpa em quem? Em Deus. E Isaías é claro: foram suas maldades que se separaram você de Deus. É a culpa de Deus? De Ele não estar falando com nós? Não, foi a nossa maldade. E por isso, aquela resposta que deveria vir de imediato, acaba tardando. E não é que Deus tarda. Afinal, Deus, queridos, Ele faz tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Não tem assim, Deus tardou para fazer alguma coisa, não. Ele faz tudo no tempo certo, mas porque de repente nós não estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. É o que nós falamos agora. Nós estamos preparados para sair daqui agora embaixo de chuva e ir lá para o cercado? Sim ou não? Não. Nós não estamos preparados. E aí nós queremos que Deus faça as coisas. Mas Ele tem falado o quê? Você precisa ir lá no cercado. Você precisa ir lá no cercado. Tem uns irmãozinhos lá que precisam que você ore, que você precisa que você liberte, que precisa que você cure, que precisa... Mas nós não estamos preparados, queridos. E aí Deus começa o trabalhar no vaso, queridos. Em Jeremias 18, o Senhor manda que Jeremias desça até a casa do oleiro. Lá o Senhor mostra a ele o trabalho do oleiro no vaso. Jeremias narra dizendo que o vaso se quebrou na mão do oleiro, porém o oleiro
pegou o mesmo barro e fez um vaso novo. Queridos, e naquela passagem o Senhor explica a Jeremias que o mesmo que o oleiro faz com o vaso, Deus pode fazer com o povo de Israel. O mesmo que o oleiro faz com o vaso, vamos colocar aqui povo de Israel, vamos colocar o nosso nome. Não estamos fazendo nenhuma heresia, queridos, mas é para nós nos colocarmos nessa história. O mesmo que o Senhor, o oleiro, faz no vaso, o Senhor faz no povo de Israel. Você coloca o teu nome. O mesmo que o oleiro faz no vaso, o Senhor faz na vida do Paulo. O mesmo que o Senhor faz no vaso, ou que o oleiro faz no vaso, o Senhor faz na tua vida. Mesma coisa. Quem aqui já foi amassado? Quer dizer, eu tenho algo assim que acho que Deus, Ele não me amassou assim somente com a mão, sabe? Ele pegou assim e falou: esse aqui vamos fazer igual fazer vinho assim. Vamos amassar bem amassado, sabe? Vamos deixar bem macetado. Foi ruim? Foi ruim? Mas hoje eu olho e falo assim: que maravilhoso foi o Senhor comigo naquele tempo. Que bondoso foi o Senhor comigo naquele tempo. Porque se Ele não tivesse feito aquilo, queridos, hoje talvez o meu vaso teria trincado. E todo o óleo que Ele tivesse colocado dentro do meu vaso ia vazar. Ia se perder o óleo. Por isso nós precisamos olhar para a nossa vida e falar assim: será que eu não tenho nenhuma trinca? Será que eu não tenho nenhum furo no meu vaso? Aonde talvez Deus derrame do óleo sobre o meu vaso e eu acabe perdendo esse óleo. Portanto, queridos, o Senhor nessa passagem de Jeremias 18, o Senhor está revelando que Queridos, eu queria agora que você pegasse isso, principalmente os homens. Pegue isso agora. Do que os homens foram feitos? Do quê? Então não adianta você espernear. Sabe quando convidam e falam assim: homens, vocês precisam se levantar? Alguém já escutou isso ou não? Não adianta você espernear. Porque vamos colocar como simbólico. Você foi feito do barro, não foi? Do pó da terra, certo? Quem te fez? Quem? Ele tem o direito de te moldar ou não? Então não adianta espernear. Não vai adiantar você ficar se batendo. Quanto mais você se bater, mais esmagado você vai ser. Mais em cima daquela rodinha, tipo o púlpito aqui, ele vai te colocar e vai bater, e vai bater, e vai bater. E ele vai começar a girar e vai começar a tentar modelar você. E daqui a pouco ele vai olhar, vai ver uma imperfeição. O que ele vai fazer? Vai fincar a mão e vai bater de novo, vai bater de novo. Vamos de novo. Ele tem poder sobre a tua vida ou não? Quem te criou? Quem te fez? E de que forma Ele nos fez? E é por isso que Ele fala para Jeremias: desce lá embaixo, e lá eu vou falar com você. Toda vez que o Senhor nos amassa, queridos, Ele está olhando para nós e falando assim: ó, você precisa descer lá embaixo, e lá eu vou falar com você. Você precisa ir lá verificar de onde você saiu, que lá eu vou falar com você. Não vai adiantar nós ficar se esperneando. Se entrega de uma vez. Deus, Ele quer nos moldar. E mais uma, se Ele achar uma pedrinha que seja ali no feitio desse vaso, o oleiro, quando acha uma pedra ali, o que Ele faz? Tira essa pedrinha, coloca do lado e começa a refazer de novo. E vocês acham que Deus é como na nossa vida? Vamos tirar a pedrinha.
E vamos começar a fazer de novo. Mas aí o meu eu grita. Fala, eu não quero de novo. Eu não quero passar por isso de novo. Eu não vou passar por isso de novo. Tudo bem, você não quer que eu tire a pedrinha? Então você vai voltar do zero. Eu vou te esmagar de novo, colocar em cima da plataforminha e você vai começar a ser moldado tudo de novo. Na segunda carta a Coríntios, no capítulo 4, Paulo ele nos leva a entender que o que torna um vaso valoroso não é a sua aparência exterior, e sim o que há no seu interior. Nós somos os vasos na mão do maior artista, e esse vaso deve estar cheio do Espírito para ser considerado um vaso valoroso. Queridos, não importa nós por fora. O que vai importar é o nosso interior. O nosso interior está cheio do Espírito ou não? Não vai falar não, né, queridos? Nós precisamos ser cheios do Espírito. E um exemplo que eu trago sobre isso é o exemplo ali da pastora Lídia e do pastor Hugo. Aonde eles passavam, queridos, pessoas eram transformadas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios. São cheios. Você chega a conversar, você percebe na conversa. E o coração, então? O coração que eles têm, queridos, se pudesse colocar todos nós dentro da casa deles, eles colocariam. E sempre foi assim. Vasos valorosos. Vasos valorosos, nós precisamos ser vasos valorosos. Não importa o nosso exterior, o que importa é o que está dentro de nós. O que tem dentro de nós? Olha o que Efésios 5,18 nos fala. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Não se embriaguem com vinho. E aqui até nós podemos colocar: não se incomodem com as coisas do mundo. Sejam cheios do Espírito. Não importa onde você estiver, não importa o que aconteça, seja cheio do Espírito. Deixe Deus te moldar até o ponto de você ficar cheio. Não importa se isso vai doer ou não vai doer, queridos. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ainda Paulo nos diz que somos templo do Espírito Santo. E no versículo 17 ele alerta sobre o cuidado que devemos ter com esse templo, pois ele deve permanecer santo. 1 Coríntios 3, 17, queridos. Olha o que a palavra nos fala. Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. O que Deus vai fazer com quem destrói o seu templo? O quê? Queridos, quando eu li isso, eu comecei a colocar coisas na minha cabeça. Falei, preciso cuidar do templo. Precisamos cuidar do templo. Não importa o que aconteça. Numa conversa ali que o pastor deu, e vai, ele falou, o que mais faz mal assim hoje para a questão da humanidade ali é o açúcar e a farinha branca. E na mesma semana eu leio isso, queridos. Deus destruirá quem destruir o seu templo. Chegamos em casa, eu falei, pastor, viu? O açúcar e a farinha branca perderam. Porque eu não vou destruir o templo do Senhor. E aí já começamos a correr, vamos ver se compramos uma bicicleta, vamos começar a fazer umas caminhadas. E não é só isso. Não é só a parte física, não é só... Não. Mas a imoralidade. Como foi lido no começo, queridos, ainda eu quero pegar aqui, vou ler para vocês entenderem uma coisa.
Queridos, não é somente isso. Primeira Pedro, isso não está aqui, querido. Se você quiser anotar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, de todo tipo de difamação. Deus destruirá quem destruir o seu templo. E o seu templo entra aqui, queridos. Toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Não é simplesmente eu olhar e falar assim, então eu preciso emagrecer porque eu vou cuidar do templo. O templo também é o que pensamos e o que falamos. Precisamos cuidar com isso. Isaías 66, o Senhor faz uma pergunta: que casa me edificareis vós? E em Atos 7, queridos, ele responde isso. Ele responde assim, que lá está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que você tem feito com o teu templo? Você tem colocado o teu dedinho lá no teu templo? Ou você tem deixado Deus te moldar? Porque se você tem colocado a tua mão no teu templo, Ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. E aí eu te pergunto assim: todas as vezes que você tentou fazer algo, foi bom ou foi ruim? Por vontade própria, sem Deus estar te guiando. Toda vez que você tentou fazer algo, deu certo? Eu comigo não, queridos. Só se você é um expert aí e dá tudo certo. Mas comigo, toda vez que eu tentava fazer algo, na força do meu braço ali, as coisas, sem ter a direção que Deus era para fazer, só quebrava a cara. Só quebrava a cara. E aí Deus habita? Deus não habita. Porque é claro, queridos, em Atos é claro que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus na pessoa do Espírito Santo habita em templo que Ele mesmo edificou. Esse templo é o seu povo, somos nós. Ele nos edificou e nos molda quando necessário. E isso é preciso nós entendermos, que quando necessário, Deus vai colocar você em cima daquela tabuinha e vai apertar com o pé naquela rodinha, ela vai para ele ficar rodando e vai começar a te moldar, assim como o oleiro faz. E não importa se você olha para você e fala assim: eu pago todas as minhas contas, eu sou bonzinho, e isso, isso e isso. Se for necessário, você vai também passar por esse molde. Se for necessário, queridos, Deus ele pode pegar você já lá pronto, quase indo lá para o forno, e Ele vai voltar você lá naquela tabuinha e macetar de novo, se for necessário. Não interessa, foi Ele que te criou. E aí muitos de nós ficamos lá querendo bater boca ainda com Deus. Deus nos fez, queridos, para o adorar. Olha o que João 4, 24 nos fala. Pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário. É necessário. Quando a gente estava aqui, queridos, em adoração e o louvor, estava nítido a presença do Senhor. Para mim, está até agora nítido a presença do Senhor aqui dentro. Por quê, queridos? Por que talvez para uns a gente fala assim: está nítido a presença do Senhor? Não. Não. Para outros a gente fala: está nítido a presença do Senhor. Nossa! Só faltou sair rodando aqui.
Por quê? Porque nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. Vai adiantar eu ter uma semana cheia de trincas no meu vaso, cheias de pedra no meu vaso, e eu chego aqui com uma cara que eu não posso nem cumprimentar os meus irmãos direito. Aquela cara assim que, se você vem me cumprimentar hoje, você já sabe que vai ter. Começa o louvor. E louvor tremendo. Algo assim tremendo. Deus querendo falar com você. E você naquela unção de palanque. Vamos perguntar para você, como que foi? Não foi. Não foi. Mas não foi por quê, queridos? Porque Deus Ele quer nos moldar e a adoração precisa ser em espírito e em verdade. Para você ver que nem a nossa adoração, queridos, ela pode ser em espírito, se não for verdadeira. Não rola. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não importa o que aconteça, não importa quantas vezes Ele vai nos moldar, quantas vezes Ele vai nos tirar as pedras, quantas vezes Ele vai tampar aquela trinca. Não importa. Eu o adoro porque nós somos feitos para adorar em espírito e em verdade. Mas por causa do pecado, queridos, o homem ele se corrompe. Porém em Jeremias 18 Deus revela que pode moldar o homem da sua maneira quando ele cair. E no entanto, para que ocorra o processo de reconstrução do vaso, é necessário que o próprio vaso desça à casa do oleiro. Para a reconstrução das nossas vidas, é preciso que nós nos humilhe. Nós desça na casa do oleiro. Não vai adiantar, queridos, eu andar aqui de nariz empinado e Deus fala assim, desce lá, para você ver como que reconstrói, para você ver como que faz, desce lá. E eu olhar e falar assim, eu já prefiro comprar ou pegar e ver o vaso pronto aqui, novo. Enche esse vaso que está pronto aqui, novo. O que Deus vai reconstruir com isso? O que Deus vai moldar com isso? Nada. Nada. Para Deus recomeçar, queridos, para Deus reconstruir tudo em nossas vidas, nós precisamos descer a casa do oleiro. Necessitamos descer. Sabe aquela expressão assim, desce do salto? É isso. Sabe aquela outra assim, irmão, dá uma seguradinha que você não está com essa bola toda. E eu fico imaginando Deus olhando para nós e falando assim. Cada vez que nós estufamos o peito assim, falando, agora sim. Eu estou perfeito. Deus olha e fala, irmão, desce do salto aí que você não é a última bolacha do pacote. Menos. E me peguei essa semana fazendo isso. A Helena começou a fazer umas coisas ali e tal com o Vini, e daí começou a falar umas coisas com o Vini e ela cresceu para cima dele. Cresceu ali para cima dele, eu olhei para ela, né? Bem menos. Dá uma segurada. Quando eu fiz isso, queridos, na hora me veio assim, cara, Deus faz isso comigo. Deus pode estar olhando assim para mim e falar, ei, velho, menos? Bem menos. Dá uma segurada. E aí Deus fala, desce a casa do oleiro. Quantas vezes nós descemos a casa do oleiro? Querido, se de repente Deus tem falado com você e você não tem descido, talvez está na hora de você olhar para isso. Talvez Deus tenha derramado óleo sobre o teu vaso. Muito óleo sobre o teu vaso. E você não tenha visto porque pode ter alguma trinca nele. Pode ter algum furo nele. E onde eu não deixei Deus moldar, Deus tirar as pedras, Deus reconstruir,
eu não desci à casa do oleiro para fazer o reparo. E aí eu me pergunto, por que para o outro é melhor e para mim não é tão bom? Por que para aquele parece que as coisas vão e para mim não vão? É porque eu não tenho descido. É porque eu não tenho reconstruído o meu vaso. Jeremias 18, 1 e 2, queridos. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu ali falarei ali. E eu lhe falarei ali. Talvez Deus tenha falado para você: desça lá, que lá eu vou falar com você. E você se esperneia e fala: lá eu não vou. Ei, vamos lá que eu vou reconstruir você. Lá eu quero falar com você. É lá embaixo que eu vou falar com você. E você fala assim: não, lá embaixo não é o meu lugar. Lá embaixo eu não quero, tá? Todo mundo está lá em cima, por que eu vou lá embaixo? E Deus começa a repetir. Jeremias 18, 2. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Eu lhe falarei ali. Não importa, queridos, talvez Deus não tenha falado com você, e talvez Deus esteja querendo moldar a sua vida, querendo moldar o seu vaso. E essa noite eu queria despertar isso em você. Se Deus não tem falado com você, ou talvez você tenha brigado assim com as suas coisas, desça até a casa do oleiro, porque é ali que o Senhor quer falar com você. É ali que Ele quer te mostrar o que precisa ser feito e o que precisa deixar de fazer. Isto é, Deus só pode fazer a obra de transformação no homem quando este reconhece que errou e busca em Deus o perdão e a restauração. Entretanto, todas as vezes que o Senhor começa a moldar o vaso, é natural que doa, pois é necessário o barro seja amassado, e além de amassado, as pedrinhas que causam a imperfeição do vaso devem ser todas retiradas, e depois de ser levado ao fogo para fortalecê-lo. Entenda que muitas vezes é preciso que passamos por todo esse processo de aperfeiçoamento do vaso, nem sempre por causa do pecado, mas porque Deus quer nos preparar para viver o seu propósito. E a provação é sempre dolorosa, porém nos fortalece. E lembre-se que Ele prometeu que estaria sempre conosco em meio a toda a prova. Ele prometeu. E olha o que Ele prometeu. Isaías 43, 5. Não tenha medo, pois eu estou com... Ele prometeu. Então eu não preciso ficar covarde com medo de descer a casa do oleiro e falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me refaça. Eu preciso de uns retoques. Preciso que o Senhor me molde novamente. Preciso que, se precisar começar do zero, Senhor, começa. Começa, Senhor, porque eu quero esse vaso cheio do Teu poder, cheio da Tua presença, porque eu preciso ir com meus irmãos até o cercado num dia de chuva, a pé, porque eu preciso derramar desse azeite lá. E se tiver furado, você não vai passar da entrada da colônia. E se tiver quebrado, você não vai sair daqui. Se o vaso tiver quebrado, você não sai daqui. Precisamos ser cheios. Precisamos olhar, ver onde que está a trinca. E essa luta que você está passando é somente Deus te preparando para se tornar um vaso de honra, de valor em suas mãos. Ele quer usar a sua obra, mas para isso você tem que ser cheio do Espírito de Deus. E se houver rachaduras no vaso, o azeite vaza. E por isso é preciso a retirada das pedras e de todo o resto. Se tem algo que não segura esse azeite, é melhor você obedecer o Senhor. Quando Ele fala para você: desce lá, que lá eu vou falar com você. Para a hora que nós aqui dentro, queridos, chegar e falar assim: vamos lá até o cercado, todo mundo levantar a mão e falar: só se for agora.
Por quê? Porque nós temos a certeza que o nosso vaso não vai vazar nada do óleo. E nós vamos chegar lá e vamos derramar sobre a vida daquele povo. Mas se nós ficarmos acomodados com as rachaduras e com as imperfeições, queridos, do nosso vaso, e não deixar Deus moldar isso, quantas pessoas nós vamos alcançar com isso? Quantas pessoas nós vamos alcançar? O que nós vamos falar? Queridos, eu comecei a perceber algo, que eu comecei a influenciar alguém. Falei até para a Su, comecei a influenciar. E isso não era algo assim das minhas características, de evangelizar e tentar influenciar. E aí depois disso, queridos, que foi acontecendo, quando eu ainda estava preparando a mensagem, Deus começou a falar comigo. E começou a falar assim, eu comecei a fechar essas rachaduras. Eu comecei a moldar de novo. Fui no meu cabeleireiro lá, queridos. E conversa vai, na última vez que eu fui cortar o cabelo, conversa vai, conversa vem com ele ali. E eu falei para ele, falei assim, cara, eu fiz um propósito assim com Deus. Tirei o açúcar e a farinha branca e tal, e isso. Começamos a conversar, começamos a falar um pouco sobre a Bíblia e tal, e ele estava bem curioso sobre isso, e eu falei, tá dando certo. E chego lá, querido, essa semana para cortar o cabelo, e ele todo animado e tal, ali começamos. Daqui a pouco ele falou assim para mim, eu tenho uma coisa para te contar. Falei, tem uma coisa para te contar. E a minha cabeça já foi assim, tá indo para a igreja. Ele olhou para mim e falou assim, tirei o açúcar. E eu já, glória a Deus, né, queridos? Porque assim, para mim aquilo foi uma vitória. Eu falei com ele na última vez sobre o açúcar, sobre a farinha. E eu chego lá e ele fala, tirei o açúcar. Falei para ele, eu vi mesmo que você deu uma desinchada. Ele falou, sim, tirei o açúcar e tal. E aí começamos a conversar, e aí ele mora perto da igreja de Campo Largo, já comecei a falar com ele, e ele bem curioso sobre as coisas da Bíblia, como que funciona, como que não funciona. E ali eu comecei a pegar, queridos, que se o meu vaso está cheio, aonde eu for vai derramar. Se o meu vaso está trincado, queridos, eu vou chegar ali, e o tanto faz como tanto fez o papo que ele vinha para o meu lado. Eu vou dar sequência no papo que ele tiver para mim. E eu percebi uma coisa nessas duas últimas vezes, queridos, que toda vez que a gente começa a conversar, eu que coordeno o assunto. Então assim, isso me enche de alegria. Porque toda vez que a gente ia lá, falava sobre carro, falava sobre isso, sobre aquilo e tal. E é impressionante, queridos, as duas últimas vezes, eu sentar na cadeira e ele falar sobre igreja, ele conversar sobre igreja, ele puxa o assunto sobre igreja e a gente não sai mais disso. E eu comecei a perceber uma coisa, e dar glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter me moldado. Muito obrigado, Senhor, porque não está vazando o óleo que o Senhor tem derramado. E sim, aonde nós chegamos, queridos, esse óleo se expande nas pessoas. E eu fiquei muito feliz com isso, queridos. Cheguei em casa já contando para a Su, falei, nossa, isso foi muito legal e tal. Porque eu tinha uma trava sobre isso. Eu tinha uma trava de chegar a falar assim, Jesus te ama, que seja um Jesus te ama. Porque vocês sabem que cada um tem a sua facilidade. A gente precisa exercer todos os dons que Deus nos deu. Mas nem todos vão exercer a evangelização com facilidade.
Assim como nem todos vão exercer ali as profecias com facilidade, o lado pastoral com facilidade. Sempre tem um ali que você é mais forte. E essa parte da evangelização para mim era... Só que aí eu comecei a falar, Senhor, então me molda nisso. Começa a me encher sobre isso. E ali foi a minha primeira experiência, queridos. Sobre falar com Ele de algo e Ele retribuir. E eu falei, Senhor, agora eu entendo. E o Senhor estava me moldando. E talvez seja nas pequenas coisas que Deus queira fazer com você. E você não tenha dado importância para isso. Queridos, eu saí dali vibrando. Verdade, queridos, meu coração cheio de alegria. Vibrando eu saí dali. Já saí, falei, daí já vi que ele tinha umas calças, já comprei uma calça, já. Porque eu estava cheio de alegria com aquilo. E talvez Deus tenha falado com você. Desse aqui que eu vou falar com você primeiro, eu vou te moldar e você vai conseguir fazer. E eu vou encher o teu vaso e aonde você passar, isso vai derramar. Aonde você passar, você vai derramar e pessoas vão te seguir. Pessoas vão ouvir o que você tem para falar. Só que se eu fico, queridos, com o meu vaso virado, ou quebrado, ou trincado, não adianta eu ficar bravo com Deus, porque Deus não fala comigo. Deus não quer falar com você aqui em cima, Ele quer falar com você lá embaixo. Enquanto o processo de aperfeiçoamento do vaso não termina, adore e busque o Senhor de todo o seu coração. Enquanto o processo não termina, adore o Senhor e busque Ele de todo o seu coração. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Eu queria pedir para a equipe de louvor ainda nos ministrar mais um pouco.